Olá, querido irmão e irmã, bem-vindo, Paz do Senhor, bem-vindo ao estudo de hoje. Estaremos dando continuidade ao estudo que estamos trazendo aqui sobre a Santíssima Trindade, e hoje chegamos no estudo de número 12, onde vamos estudar sobre o Filho e o Espírito Santo. Hoje que nós vamos tratar aqui é um assunto extremamente importante dentro da teologia bíblica, que é a relação entre o Filho e o Espírito Santo. Então acompanhe-nos, vai ser um programa abençoado em nome de Jesus. Para nós estudarmos o tema de hoje, temos o texto base, baseado no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38, onde ali narra o episódio da anunciação do nascimento de Jesus, da concepção de Jesus, o diálogo entre o anjo Gabriel e Maria e o que se sucedeu acerca da encarnação do Filho de Deus. O texto áureo da lição de hoje está em Lucas, capítulo 1, versículo 35, que diz: "E respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus." Quando nós estudamos a respeito da salvação na Bíblia Sagrada, nós estudamos que a salvação ela não é uma coisa isolada, mas é uma obra da Trindade Divina, e é isso que nós vamos ver aqui, a relação do Espírito Santo e do Filho de Deus. Para comentar o tema de hoje conosco, mais uma vez, professor e presbítero Jair Cardoso. Bem-vindo, irmão Jair, paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Alex, nossos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Palavra de Deus. Lembrando a você que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe, muito importante a sua participação. O objetivo nosso aqui é muito claro, é o estudo da Palavra do Senhor, e semanalmente nós estamos aqui para, juntamente com você, crescermos na graça e no conhecimento de Deus através do estudo da Palavra. Muito bem, meus irmãos, então vamos estudar o tema de hoje, então, o Filho e o Espírito Santo. E quando nós olhamos, irmão Jair, o ministério de Jesus nas Escrituras, nós percebemos que desde o início da sua manifestação no mundo, existe uma ligação muito clara, expressa através da Escritura, entre Jesus e o Espírito Santo. E aí como nós vamos ver ainda no decorrer do estudo de hoje, que é desde a concepção é que a gente vê a obra do Espírito Santo no ministério de Jesus, passando pela redenção, pela sua ressurreição, até a exaltação, o Espírito Santo está presente, e isso deixa muito claro da unidade que há na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E é exatamente isso que nós vamos estudar, especialmente no tópico 1, irmão Jair, que é iniciar falando, abordando o assunto do momento que é fundamental na redenção, que é a concepção de Jesus. E aí no tópico 1 nós vamos estudar sobre o Espírito e a concepção do Filho. Então, nesse contexto, nós percebemos aí, irmão Jair, nós vamos ver no tópico 1, essa relação muito clara apresentada do Filho com o Espírito Santo, irmão Jair. Nós vemos então nessa lição, né, irmão Alex, a gente está vendo desde da concepção até a glorificação de Jesus Cristo, que ele vive na influência e tanto a sua vida quanto a sua missão, ela vai ser presente, o Espírito Santo estará presente em toda essa jornada. E nós vamos ver também, além disso, a implicação que isso tem na vida cristã de cada um de nós. Então, nós prosseguindo aqui, nós vamos ver que no primeiro momento, o Espírito Santo, então, ele age na concepção de Jesus Cristo, ele age na anunciação, vem o anjo Gabriel, ele vem até Maria, se apresenta a ela e vai, então, anunciar que ela será mãe de Jesus Cristo. Ele vai estar colocando toda essa trajetória, vai informar, o anjo vai vir aparecer para Maria lá na cidade de Nazaré, na Galileia, conforme a palavra de Deus, e nessa visita ele vai trazer uma revelação surpreendente para Maria e não para toda a humanidade, porque a humanidade já foi preparada através dos profetas, Isaías principalmente, que profetiza a respeito desse nascimento virginal de Jesus Cristo. E o anjo então vai estar trazendo essa revelação dizendo: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho,
E diz até o nome, e o nome dele será Jesus Cristo, e declara que ele será chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus. Maria, então, ela, no primeiro momento, ela não entende essa situação, porque ela argumenta para o anjo dizendo, como vai ser isso, se eu sou uma mulher virgem? E o anjo, então, demonstrando um exemplo com Isabel, com a prima de Maria, que há 6 meses já está grávida. Isabel já se encontra grávida, e a palavra descreve que Isabel engravida na velhice. A palavra deixa bem claro isso, dizendo que ela ficou grávida na velhice, e o anjo então diz, para Deus nada é impossível. E o resultado disso é que Maria creu e, de uma maneira completa, ela se submeteu, ela confiou de uma maneira completa, e ela declara, eis-me aqui. Eis aqui a sua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E, na sequência, então, a gente vai ver, né, irmão Alex, como é que isso vai ser realizado. E o anjo, então, vai explicar para Maria que o Espírito Santo virá sobre ela, cobrirá ela com a sua sombra, e nós já verificamos na palavra do Senhor como é que Deus se manifestava, através da sua presença, de uma nuvem que enchia o tabernáculo lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento, na transfiguração de Jesus Cristo, uma nuvem, ela cobre ali Jesus Cristo e os discípulos, e também Elias e Moisés, diante daquela visão da transfiguração de Jesus Cristo, e a voz de Deus, a presença de Deus. Então, da presença de Deus vem aquela voz, diz, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Então, o anjo explica como é que vai ocorrer isso, mostrando então que é na virtude do Espírito Santo, no poder de Deus, é que vai ser concebido então esse filho no ventre de Maria, de uma maneira única, de uma maneira exclusiva. Não existiu nunca na humanidade, jamais existirá outra forma, outra pessoa que nascerá dessa forma, que será concebido dessa forma, que foi o Senhor Jesus Cristo, concebido no poder do Espírito Santo. E o anjo, ele acrescenta, dizendo que aquele que virá ali, que será concebido, ele será santo. E isso nós vemos um atributo divino já manifestado, que Deus é santo, então o filho que vai nascer, que será concebido ali, será santo. E santidade, por quê? Porque requer isso para que venha cumprir a missão redentora, que ele venha cumprir toda a lei, e isso vai ser feito em santidade, que ele vai ser capaz não só de cumprir a lei por completo, a lei de Moisés, mas sim oferecer-se em sacrifício perfeito. E aqui entra a aplicação para nós os crentes. Assim como Jesus Cristo, ele vai se submeter em obediência e vai se submeter em santidade também, da mesma forma que o crente deve agir. E da mesma forma que Jesus Cristo ele foi concebido pelo Espírito Santo, o crente também, ele nasce de novo, ele nasce no Espírito Santo, ele tem uma vida espiritual, e isso para que nós possamos santificar e ser santificados à imagem do Filho. Muito bem, então, quando a gente vê, então, irmão Jair, nesse tópico primeiro, onde vimos que o Espírito e a concepção do Filho, nós percebemos algo que é muito importante, que desde o início da história da encarnação, existe, então, essa relação entre o Filho e o Espírito Santo. E aí, como vimos, o Espírito Santo atuou na concepção do Filho. Isso está claro no texto narrativo de Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38. E além do Espírito Santo atuar na concepção de Jesus, ele também vai preservar a sua santidade e vai preparar que ele possa ser aquele que vai realizar a redenção. Mas, quando a gente vê a relação entre Jesus e o Espírito Santo, não termina na concepção, no nascimento. Na verdade, essa relação se desenvolve durante toda a vida de Jesus, e é o que a gente vai estudar e analisar no tópico 2, onde nós vamos estudar sobre o Filho e a sua relação com o Espírito Santo, onde nós vamos ver como o Filho, o Verbo encarnado, se relaciona com o Espírito Santo no exercício do seu ministério. Então é um assunto que nós precisamos que o nosso amigo ouvinte nos acompanhe. Mas eu quero lembrá-los que, se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, de curtir e também de compartilhar. Compartilhe com alguém que gosta da palavra de Deus, que precisa da palavra de Deus. Quem é o ser humano que não precisa da palavra?
O apóstolo Pedro, certa ocasião, num momento em que Jesus, lá em João capítulo 6, traz um discurso, muitos acham pesado, abandonam Jesus. Jesus olha para os seus discípulos e diz: querem vós ires também? Ao que Pedro toma a palavra e diz: para quem iremos nós, Senhor, se somente tu tens as palavras de vida eterna? Então, o nosso objetivo aqui é trazer a palavra do Senhor, que produz vida, que produz restauração. Então, você pode compartilhar esse conteúdo, que é de extrema importância, fundamental para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento da nossa fé. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Então, irmãos, aí chegamos no tópico 2, que é o tópico o Filho e a sua relação com o Espírito Santo. E quando a gente chega nesse tópico aqui, nós vamos entrar aonde nós vemos o momento mais profundo do plano da redenção, que é o fato da encarnação, o ministério da encarnação que nós vemos apresentado na Bíblia Sagrada. O Evangelho de João, ele apresenta para nós algo muito interessante quando ele diz no capítulo 1 e no versículo 14 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E essa afirmação de João é uma das afirmações profundas, uma das mais profundas que a Bíblia apresenta, porque João não está dizendo que o Logos começou a existir em Maria. Não, ele está dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele está revelando que o Logos, que era eterno, entrou na história humana. E João não está aqui fazendo com que... E nós vemos, irmão Alex, que João, de uma forma tão maravilhosa, ele escreve que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, ele está mostrando essa pré-existência de Jesus Cristo, que não vai ocorrer agora, na encarnação, pelo poder do Espírito Santo, que ele já existia antes. Exatamente. Ele já pré-existia. E aí, nós vemos Paulo trazendo a revelação que, chegado à plenitude dos tempos, ele vem, ele nasce de mulher, e nós vemos João complementando, mostrando claramente, né, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, eu vejo assim de uma forma espetacular a palavra de Deus revelando essa encarnação no poder do Espírito Santo e trazendo essa verdade para a nossa caminhada. E aí, então, quando a gente vê o Filho, que é o Verbo, se fez carne, a gente vê aqui, então, que não que ele passe a existir, mas que o Eterno assume a natureza humana. E como natureza humana, ele vem se sujeitar. Aí que vai entrar a caminhada com o Espírito Santo, na encarnação e na caminhada, na vivência. Exatamente. Jesus vai se sujeitar às limitações do ser humano e vai passar a ser dependente do Espírito Santo. Interessante que mesmo nessa condição dele assumir essa limitação humana, que é sentir fome, sentir dor, todas as limitações, isso não tirou dele aquilo que ele era plenamente Deus. Exatamente aqui é algo que a gente vai perceber, esse relacionamento entre o Filho e o Espírito Santo, porque embora ele possuísse todos os atributos divinos, Jesus escolheu viver o seu ministério terreno na dependência do Pai e no poder do Espírito Santo. Voluntariamente, ele não vai usar os poderes, os atributos divinos a ele inerente, não na totalidade, mas ele vai ser dependente do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai capacitar ele nesse ministério. Exatamente. Por essa escolha dele, dessa submissão, ele precisou, então, exercer o seu ministério a partir da ação e da capacitação do Espírito Santo. Eu vejo que isso é uma dificuldade das pessoas entenderem, que Jesus, ele sendo Deus, ele se limita como um ser humano, como um homem, e dentro dessa limitação de homem, ele vai agir exatamente como um homem, mas um homem cheio do Espírito Santo, o que está para nós também disponível nos dias de hoje. Nós agir cheio do Espírito Santo para obedecer e para estar na dependência do Espírito Santo para fazer a obra do Senhor. E aí Jesus, quando ele chega na sinagoga em Nazaré, ele vai lá para o texto de Isaías, né, é dado a ele o rolo, ele lê, ele escolhe o texto que ele vai ler e ele declara lá
o texto do profeta Isaías que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. E aí o texto continua. E aí isso significa claramente que o ministério de Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. E aí nós vemos, irmão Alex, assim, cada palavra proferida, cada milagre executado por Jesus Cristo, cada expulsão, cada demônio expulso no ministério de Jesus, cada perdão que ele ministra sobre o pecador, tudo isso é resultado de uma vida conduzida pelo Espírito Santo. E toda a obra redentora, essa ação salvadora de Jesus Cristo, ela é guiada pelo Espírito Santo. E como é que ele veio? Ele podia ser o rei, podia habitar os palácios mais maravilhosos da terra, porque ele é o rei. Uhum. E nós vemos assim que muitos, aquele que é pobre quer ser rico, aquele que é empregado quer ser patrão, aquele que é patrão quer ser político, aquele que é político quer ser rei, aquele que é rei, ele quer ser Deus. E o Deus verdadeiro, ele veio e ele não quis nada disso, ele somente foi humilde. Glórias a Jesus, né? Ele foi humilde nessa caminhada, então ele não veio com ostentação, ele veio com humildade. Com humildade, com submissão, e se submetendo então à esfera da ação do Espírito Santo. E aí a Bíblia deixa isso muito claro, que quando Jesus ensinava, as pessoas inclusive se surpreendiam com a autoridade da palavra de Jesus, e ela era no poder do Espírito Santo. Quando ele curava, era claramente Deus ali se manifestando, e enfim, tudo isso revela que esse ministério de Jesus de fato não foi nessa ostentação, mas foi essa dependência do Espírito Santo que agia através da vida dele. Então nós vemos assim que Jesus Cristo, mesmo sendo o Verbo encarnado, ele escolheu ser dependente do Espírito de Deus. E aí entra a aplicação para a nossa vida. Nós temos esse modelo para a nossa caminhada cristã, para o verdadeiro cristão, que é o quê? Realizar a obra do Senhor, a obra espiritual, a obra de Deus, ela deve ser realizada no poder e na direção do Espírito Santo. Isso é importante, irmão Jair, que o que Jesus veio demonstrar é que, tendo em vista de que ele encarnou-se, é que no reino de Deus as coisas não são feitas na força humana, né, mas no poder do Espírito Santo. O profeta já dizia, não é pela força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Pelo meu Espírito. A palavra de Deus, ela se cumpre a cada momento, a cada avanço da história humana. E aí é isso que a Bíblia deixa muito claro. Mas essa relação entre o Filho e o Espírito Santo não aparece apenas na capacitação de Jesus, mas acompanha também toda a sua trajetória até o cumprimento da sua missão. Na verdade, quando observamos os evangelhos, nós percebemos que cada etapa da vida de Cristo está ligada a essa atuação do Espírito Santo. E os evangelhos apresentam uma verdade muito clara, irmão Jair, que o Filho de Deus viveu sua missão na terra em profunda dependência do Espírito Santo. Ele orava para escolher, ele orou para escolher os discípulos, ele tinha momentos intensos de oração com o Pai, e isso demonstra ali nas Escrituras a dependência que Jesus teve como homem dentro dessa limitação do ser humano. Ele buscou o poder do alto, ele buscou o Espírito Santo, e com tudo isso, não nega a divindade de Jesus, mas o que faz? Exalta a sua humildade, a sua humildade nessa encarnação. O Deus que se faz homem habita entre nós. E nós vemos a manifestação disso na confirmação, no batismo. Quando ele é batizado, a gente vê o Espírito Santo descendo para ele em forma corpórea de pomba, demonstrando, confirmando o ministério de Jesus Cristo. Nós vemos também no deserto, né, nessa dependência de Jesus Cristo, Jesus sendo levado, sendo guiado pelo Espírito Santo para o deserto. E ali, da mesma forma que ocorreu com Adão, o primeiro Adão, Jesus, lá naquele momento Adão foi tentado e caiu. Jesus foi levado para o deserto exatamente porque ele é o último Adão, depois dele não tem outro. E Jesus, ele vence a tentação, ele vence o erro. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e ele foi capacitado nessa dependência do Espírito Santo. Ele venceu. Ele venceu as tentações. Muito bem, então, irmão Jair, nesse tópico que nós vimos aqui sobre o Filho e a sua relação com o Espírito Santo, nós observamos essa relação que toda a vida e a missão de Jesus
foram realizadas em profunda comunhão com o Espírito Santo. Desde a encarnação até a ressurreição, o Espírito Santo participou ativamente na missão de Jesus e ajudando, aliás, atuando em conjunto na história da redenção. Mas essa cooperação não se limitou apenas na sua relação a apenas a vida terrena de Jesus. Algo que nós vamos perceber é que essa relação tem algo muito maior, que é o grande plano de Deus para a humanidade, é exatamente o que nós vamos analisar no próximo tópico, quando nós veremos que a Trindade atua conjuntamente na missão redentora, enviando o Filho e o Espírito Santo para salvar o mundo. Porém, quero lembrar você, se você ainda não deixou sua curtida, não comentou, não compartilhou, não se inscreveu no canal, faça isso para que esse conteúdo chegue a maior número de pessoas e dessa forma vamos falando, anunciando a palavra do Senhor. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Irmão Jair, tópico 3º, a Trindade e a missão redentora. Vemos aqui então que o aspecto da salvação, como já falamos lá no princípio, nunca foi uma obra isolada. Não foi apenas a obra do Filho, não foi apenas a obra do Pai, nem do Espírito Santo, mas o conjunto. A Trindade estava atuando nessa missão redentora. Nós falamos até agora, né, irmão Alex, da encarnação de Jesus, da vida terrena de Jesus Cristo, do ministério terreno, da dependência de Jesus Cristo ao Espírito Santo, da capacitação que o Espírito Santo trouxe sobre Jesus Cristo, e que isso é o modelo para nós. Nós sermos dependentes do Espírito Santo e sermos capacitados por ele, e para isso precisamos da obediência. E como é que o Espírito Santo age hoje? Através trazendo para nós a aplicação da palavra de Deus na nossa caminhada. Então, o Espírito Santo hoje, ele age primordialmente em relação à palavra. A palavra diz e ele aplica na nossa vida. E no plano redentor que nós vamos ver agora, nós vamos ver vamos ver a Trindade agindo. O Deus Pai, ele planeja a redenção, ele planeja essa salvação, ele planeja essa justiça que vai ser restaurada entre o próprio Pai e a humanidade caída. E Jesus Cristo, ele vem e ele vai executar esse plano redentor no poder do Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo. Como um homem, ele vai cumprir essa missão. Cheio do Espírito Santo, ele vai cumprir a missão, ele vai morrer na cruz, ele vai ressuscitar e ele vai ser glorificado para a glória de Deus Pai. E o Espírito Santo, ele agindo em todo o ministério de Jesus, nessa redenção, ele passa uma função agora a executar, que é aplicar essa salvação em cada um de nós. É ele que vai trazer para nós um convencimento de que somos pecadores, de que precisamos nos arrepender e que necessitamos dessa salvação. Que sem Jesus Cristo não há salvação. Então nós vemos aqui essa obra da Trindade agindo em conformidade, em cooperação, o Pai com o Filho e com o Espírito Santo, aplicando em nós essa salvação. O Espírito Santo é aquele que vai aplicar no pecador a necessidade de se arrepender, a necessidade de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e ter a comunhão com Deus restabelecida, conforme a palavra de Deus diz, para nós termos paz com Deus. Irmão Jair, quando a gente olha a encarnação, a cruz, a redenção, a ressurreição de Jesus, tudo isso faz parte desse movimento redentor de Deus, que foi iniciado pelo Pai. Pelo amor do Pai é que movimenta tudo isso. Mas dentro desse plano divino, então, a gente percebe que o Espírito Santo, ele tem o seu papel, que é essencial para que essa salvação seja alcançada pelo ser humano. Ou seja, o Espírito Santo ele não é um agente secundário nesse plano, mas ele tem um papel ativo durante esse processo. E vimos lá que o Espírito concebe o Filho no ventre de Maria. O Espírito unge e capacita Jesus no seu ministério e o Espírito vai aplicar, então, tudo aquilo que Cristo realizou, todos os méritos de Cristo, é Ele quem vai aplicar no nosso coração. E aí o apóstolo Paulo afirma que que é pelo Espírito que o cristão conhece e vai experimentar a salvação. Agora, a atuação do Espírito Santo dentro do plano redentor não se limita apenas a isso, à aplicação, mas nós veremos no tópico seguinte que o Espírito, ele revela e exalta também o Filho, irmão Jair.
o Espírito Santo ele não atrai atenção para Pra ele. ele. O Espírito Santo ele é cristocêntrico. Ele atrai a atenção para a obra redentora de Jesus Cristo. Ele chama para a obra redentora. Ele vai revelar e ele vai exaltar o Filho. Porque quem fez a obra foi o Filho. Jesus Cristo mesmo falando, ele vai estar dizendo em João, no capítulo 16, versículo 14, o Espírito Santo virá e ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então o Espírito Santo ele vai glorificar Jesus Cristo e vai anunciar aquilo que recebeu de Jesus Cristo. O Espírito não busca a glória para si mesmo. Ele sempre vai dar testemunho de Jesus Cristo. E toda a obra genuína do Espírito Santo, ela é profundamente cristocêntrica. Ela é primordialmente cristocêntrica. Ela é de uma maneira primordial. E nós, como igreja, nós devemos, então, discernir as manifestações espirituais à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia. Tudo aquilo que não aponta para Jesus Cristo não procede do Espírito. Isso é uma afirmação bíblica. Cristo é o centro de toda a obra do Espírito. Então, tudo aquilo que não aponta para Jesus, ele não procede do Espírito. A nossa adoração, quando ela não é dirigida para Jesus Cristo, ela não está sendo procedente do Espírito Santo. Quando adoramos outras coisas, digamos assim, uma imagem, alguma coisa diferente de Jesus Cristo, nós não estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo. Então é primordial que nós vemos o modelo do Espírito Santo, que ele é cristocêntrico, ele aponta para Jesus Cristo, ele glorifica Jesus Cristo, ele enaltece a Jesus Cristo, ele traz a revelação, o testemunho de Jesus Cristo. É a mesma coisa que nós temos que fazer. Nós temos que seguir esse modelo de adoração, seguir esse modelo para, não que o Espírito Santo esteja adorando, mas ele está apontando para Jesus Cristo. Então nós temos que seguir essa direção, essa direção que o Espírito Santo nos tem dado. Então é por isso, irmão Jair, que nós, quando vemos que o Espírito revela e exalta o Filho, é que uma espiritualidade verdadeira de uma igreja, ela é centrada nisso. E a gente vê muitas vezes igrejas onde a centralidade delas está no líder, onde a centralidade delas está no ritualismo da igreja. Às vezes no homem, né? Às vezes idolatrando o homem, idolatrando um cantor, exaltando, né? E tirando a glória de Jesus Cristo, colocando no homem. Muitas vezes, e isso indica, quem segue por esse caminho não vive uma espiritualidade produzida pelo Espírito Santo, de um relacionamento com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo jamais vai dividir a glória a exaltação que ele veio trazer ao Filho. Nós vemos, por exemplo, assim, o falar em línguas, né? O orar em línguas, ele vai glorificar Jesus. Ele não vai glorificar um objeto, ele não vai glorificar uma pessoa. Então, falar em línguas, ele vem numa direção do Espírito Santo para a glorificação de Jesus Cristo, para a edificação inicial da pessoa que está falando e a edificação da igreja, se houver essa interpretação dessas línguas. E aí vale muito aqui a importância da igreja saber discernir esses tipos de manifestações espirituais, que muitas vezes são manipulações humanas, não provém do Espírito Santo. Como já vimos, tudo aquilo que o Espírito Santo faz aponta para Cristo. Tudo que não aponta para Cristo não procede do Espírito Santo, porque é o Espírito que glorifica o Filho. Mas, irmão Jair, quando o Espírito revela Jesus, Cristo, ao coração do homem, surge também uma realidade que é muito importante, que é a necessidade de uma resposta do homem, da mulher, à obra de redenção que Jesus produziu. E aí a gente vê no ponto terceiro que a fé e a submissão do crente, aí, embora a salvação não seja uma obra completa, embora a salvação seja uma obra plenamente completa de Deus, a Escritura sempre traz e mostra
e exige a necessidade de resposta do homem. Então, Paulo afirma em Efésios que somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Isso significa, irmão Jair, que a redenção, a salvação é o quê? É dom de Deus, mas que o ser humano é chamado a responder a essa graça de Deus através de uma fé e através de uma submissão. E aí, é importante nós entendermos que isso envolve, essa fé envolve o quê? Uma confiança, uma entrega e uma dependência em Deus. E nós vemos aqui que o Espírito Santo, ele vai trabalhar nesse movimento, irmão Jair. Nós vemos que a obra de Jesus Cristo foi consumada. Ele bradou na cruz, está consumado. A obra do Espírito Santo, ele está agindo no nosso ser, na nossa alma, no nosso coração e nos trazendo a verdade sobre Jesus Cristo. Mas chega um momento em que nós temos que decidir. Ocorreu com Maria. Maria, ela estava ali sendo visitada pelo anjo Gabriel, trazendo a anunciação, e chega um momento em que ela decide. Ela vai dizer, lá no versículo 38 do primeiro capítulo de Lucas, vai dizer: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. A salvação, ela está descrita na palavra. Então, o que nós temos que fazer? Como Maria: Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Eu me arrependo dos meus erros, eu me arrependo dos meus pecados, e demonstrar essa fé. Eu creio que Jesus Cristo morreu, que ressuscitou e que está nos céus, e que o Espírito Santo está agindo para eu aceitar essa obra. E aí, nós respondendo a esse chamado com fé e com obediência. Nós vemos que Jesus Cristo, ele se humilhou, ele foi dependente do Espírito Santo, e nessa humilhação ele foi obediente ao Pai. E como Jesus é o modelo, nós temos que seguir. Então nós temos que seguir a Jesus Cristo, demonstrar que nós acreditamos na palavra, expor que nós acreditamos nessa obra redentora e que nós vivemos a partir de agora uma nova vida em Cristo Jesus, com arrependimento e com cumprimento da palavra de Deus sendo aplicada no nosso coração pelo Espírito Santo. E essa resposta da graça, ela envolve 3 atitudes básicas de todo o ser humano, que o primeiro é a fé. Confiar em Deus, confiar nas promessas de Deus, confiar que aquilo que o Senhor falou é a verdade. O segundo é o arrependimento, que é uma mudança da mente, da vida da pessoa. Falávamos antes de iniciar aqui o programa que existem muitas vezes pessoas que elas não passam por esse processo do arrependimento, e elas muitas vezes elas vivem uma religiosidade, mas não arrependem-se dos seus pecados, e parece que, às vezes, as suas práticas pecaminosas anteriores a conhecer a Cristo, parece que são os seus troféus. E nós temos 2 exemplos bem claros na palavra de Deus. Nós vamos ver o exemplo sobre arrependimento. Nós vamos ver o exemplo de Judas. Judas, ele se emociona, ele tem um arrependimento, mas o que ele vai fazer? Ele não tem uma mudança de vida. É um remorso, né? Ele tem remorso. Agora, nós vamos olhar para Pedro. Pedro negou a Jesus Cristo durante 3 vezes. Ele negou a Jesus, ele se arrepende, e nós vemos na palavra, vendo os frutos desse arrependimento. Isso. Então, o arrependimento verdadeiro, ele vai fazer com que você chegue próximo de Deus. Mas aqui você vê esse caminhar. Primeiro a fé, o arrependimento e, consequentemente, a obediência. Né? Porque é preciso obedecer e viver segundo a palavra de Deus. Essa é a resposta do homem à obra da salvação produzida pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então, quando observamos todo o plano da salvação, nós percebemos, então, a cooperação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai, seu amor eterno, ele faz o quê? Ele envia o Filho. O Filho, na sua obediência, que é perfeita, exemplo para todos nós, ele vem e executa a obra redentora. E aí nós vemos o Espírito Santo, que ele aplica no coração, na vida dos salvos, essa salvação. E toda essa harmonia revela que a salvação não é fruto de esforços humanos, de estratégias humanas, mas é a ação da graça, da ação graciosa desse Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, agindo na salvação. Um tema maravilhoso, irmão Jair, de perceber essa relação entre o Filho
e o Espírito Santo que nós estudamos hoje, irmão Jair? Nós vemos essa dependência de Jesus Cristo no Espírito Santo, essa capacitação que o Espírito Santo traz para Jesus e como isso se aplica na nossa vida como cristão nessa caminhada. Ele é o modelo, Jesus é o modelo, e como ele obedeceu a Deus, como ele se submeteu ao Espírito Santo, nós também devemos seguir esse padrão. Deus abençoe a tua vida, até a próxima oportunidade. Meus amigos e irmãos, então quando nós contemplamos isso, esse mover da Trindade para trazer a nós a salvação, nós somos levados, somos conduzidos a uma exigência de uma resposta muito clara. A redenção não é apenas um conceito teológico apresentado na Bíblia Sagrada, mas ela é um convite dos céus para todos nós. O Pai nos chama para que nós possamos viver no amor que Ele nos dá. O Filho, Ele nos oferece a graça e essa salvação, e o Espírito Santo, Ele está aqui, Ele está aí para nos conduzir a esta vida de comunhão com o Senhor. Portanto, que nós possamos, cada um de nós possamos ter uma disposição de uma fé genuína em nosso Deus, que tenhamos uma voluntária obediência a partir do nosso encontro genuíno com o Senhor, e que nós possamos viver uma vida dirigida, guiada pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Nos veremos no próximo programa, onde nós estudaremos sobre a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Deus abençoe sua vida. Nos vemos no próximo programa. Até lá. Uma boa semana para você, no nome de Jesus.